Boa noite, amigos. Estamos numa sala do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre para a realização de uma live hoje com a presença do nosso querido companheiro, o professor Jerry Almeida, de Osório, Rio Grande do Sul. E live essa que será coordenada, ou melhor, terá como entrevistadora a nossa companheira, nossa querida Dirce Rapcoste de Carvalho Leite, que é a presidente do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. E teremos no comando técnico, né, o nosso querido Beto Souza, que é o vice-presidente da Casa do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre e também diretor do Departamento de Estudos. A mim apenas cabe fazer essa abertura. Sou o Salomão, diretor do Departamento de Eventos Culturais e de Intercâmbio, e apresentar o nosso companheiro Jerry Almeida, que é o convidado da noite. Eu vou fazer a nossa apresentação vai durar cerca de 1h30, para não nos estendermos muito, né? E aquelas perguntas que surgirem no chat, através do Facebook ou mesmo do Zoom, serão encaminhadas ao nosso entrevistado e ele, naturalmente, de posse do e-mail de cada uma das pessoas que fizer a pergunta, ele poderá respondê-la oportunamente. O tema da nossa live de hoje é o lançamento no ambiente do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre do mais recente livro do professor Jerry Almeida, que é o livro Morte, Luto e Imortalidade. O Jerry, naturalmente, logo no início, vai mostrar a capa desse livro, que, aliás, diga-se de passagem, é um livro que está tendo uma espécie de boicote no movimento organizado, né? Eu soube que algumas editoras e algumas distribuidoras de livros não aceitaram a distribuição dessa obra do Jerry Almeida. É uma pena, né? Porque é uma obra que avança na abordagem dessa questão da morte, fugindo daquele padrão, né, de que o espiritismo prova a sobrevivência e que a morte nada mais é do que a passagem para o outro mundo, mostrando também a questão do luto, né, a questão da vivência desse momento de transição tão importante na vida de cada um, e dos familiares também. Vou fazer uma breve apresentação do Jerry, né? E Jerry Roberto Almeida, ele é historiador e professor. É o nosso amigo já de largos anos no Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, onde já realizou várias conferências e também onde já nos recebeu na casa que dirigia, da qual agora é um dos diretores, a Sociedade Espírita Amor e Caridade, na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. Ele já nos recebeu lá também para alguns eventos culturais, com palestras de vários dos nossos companheiros aqui do CCEPA, né? O Jerry é casado com a professora Giselda Quadros, que atualmente é a presidente da Sociedade Espírita Amor e Caridade, e é pai do Germano. Uma das atividades em que ele se destacou muito foi na questão do estudo da convivência e das relações familiares. Inclusive, algumas obras do GR são ligadas a essa temática, né? E ele, dentro desse trabalho, também realizou já várias palestras e seminários, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina. Atualmente, o GR tem participado de inúmeras lives, entrevistas, em sites progressistas e livre-pensadores, né? Possui vários artigos
da história, filosofia, espiritismo, que são publicados em jornais e órgãos especializados, inclusive no nosso jornal Opinião, do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. O Gerry é autor de vários livros, né? Eu vou ler aqui quais são os que eu tenho aqui disponíveis, né? Filosofia da Convivência, A Convivência na Casa Espírita, O Desafio da Felicidade, Família Frente e Verso, Kardec e a Revolução na Fé. Eu gosto muito desse livro do Gerry, Kardec e a Revolução na Fé. E o atual Morte, Luto e Imortalidade, além de um livro na área da história, né? Heróis de Papel. Vou passar agora a palavra, então, à nossa querida Dirce, para que ela conduza, né, a entrevista, as perguntas, o diálogo com o nosso amigo Gerry. Com você, Dirce. Obrigada, Salomão. Boa noite, Gerry. Boa noite, amigos presentes à nossa live. Isso não é só um cumprimento de praxe, as nossas boas-vindas ao encontro de hoje. É, na verdade, a expressão do meu sentimento de que a nossa noite será muito mais que boa noite. Será ótima porque estamos na tua companhia, Gerry, para podermos aprofundar as principais ideias do teu livro último, onde dialogaremos sobre essas ideias básicas: morte, luto e imortalidade. Vamos então, Gerry, com muito prazer te escutar, que é mais do que ouvir, como todos sabemos. Iniciando, eu te perguntaria, Gerry, quais foram as motivações que te levaram a produzir o teu livro, Morte, Luto e Imortalidade? Olá, muito boa noite a todos. Obrigado, Dirce. Obrigado, Salomão, pela gentileza das palavras. Nosso abraço a todos os amigos do Centro Cultural, daqueles que nos assistem, ao nosso querido Milton, Medrão Moreira, o Beto, enfim. É uma satisfação, me sinto aqui entre amigos, estou me sentindo realmente em casa, né? Nessa questão, nesse encontro virtual, né? Olha, a questão do tema da morte sempre foi um dos assuntos que me envolveu bastante, né? Me envolveu em termos de reflexão, foi um tema que sempre me atraiu em outros momentos, quando aconteceu a pandemia, nós estávamos diante aí, o ano passado, no início do ano passado, fevereiro, março, nós estávamos com um índice de mortes, né, elevadíssimo no país e no mundo, em função da pandemia da Covid-19, e havia uma quantidade enorme, né, de casos de luto, de sofrimento de pessoas, de famílias, de amigos que estavam enfrentando, não é, essa onda de um sofrimento emocional, né, em função da morte de um parente ou de um conhecido, de um amigo, enfim. E foi nesse contexto, então, que eu resolvi, né? E isso coincidiu com a desencarnação, com a morte de um amigo que escreveu comigo um livro, que é o Família Frente e Verso, que era o médico pediatra, o Dr. Silvano Marques, e ele também faleceu no passado, não de Covid, mas de câncer. Eu havia perdido contato com ele depois que a gente publicou o livro, a gente viajou muito, fez vários seminários sobre esse tema da família, mas depois a gente perdeu o contato e eu soube repentinamente da desencarnação dele. E isso enfim, não vou dizer que me abalou, né, mas me envolveu, claro, né, me estimulou a reflexão
sobre essa temática, e foi daí que eu resolvi tirar esse assunto daquela proposta lá inicial, que já estava guardada há muito tempo, né? De escrever sobre a morte. Já tinha guardado, já tinha comprado, já tinha colecionado várias referências bibliográficas, e eu achei que aquele seria o momento da gente poder refletir sobre esse tema, mas especialmente trazendo uma reflexão para o movimento espírita. E é claro que o livro não se dirige apenas ao movimento espírita, aos espíritas em particular, mas especialmente ao movimento espírita, no tocante à questão do luto. Porque eu vi e já li vários livros intitulados espíritas, livros conhecidos na literatura espírita brasileira, alguns que terminaram me chocando bastante na leitura, né? Em função das representações de medo, né? Representando uma teologia do medo, né? Do temor em relação à questão da morte, mas principalmente ao pós-morte. E isso tudo me fez... E praticamente a temática do luto era uma temática praticamente inexistente, ou muito pouco tocada na literatura espírita. Tá? Nos dava a impressão de que o espírita não precisa passar pelo luto, não deveria passar pelo luto, o espírita não deveria sofrer quando um parente seu, uma pessoa querida, morre, porque ele é espírita, porque tem um conhecimento da doutrina, um conhecimento a respeito da imortalidade da alma. Então, essas questões eu comecei a questionar. E o livro, de certa forma, é um resultado disso. Ele traz um diálogo com a psicologia acadêmica, né, de obras de referência. Então, eu fui entrar em contato com amigos e amigas psicólogas, para justamente me munir de referências adequadas, para, a partir daí, eu ir na pesquisa bibliográfica e poder ter um embasamento também nessa área para dialogar com a filosofia espírita. E o livro, então, é esse, né? A gente vai poder discutir hoje em alguns detalhes. Na tua obra, Gerry, aparece com muita frequência os termos humanizar e naturalizar a morte. Poderias nos explicar com quais significados eles são empregados no contexto morte? Pois essas duas palavras, para mim, elas são muito importantes. Primeiro porque parece que a morte, na visão espírita, ela, de certa forma, ela foi vista por um viés literário que desumaniza o humano, que torna a morte algo que você deve lidar com a questão da morte simplesmente como uma morte, como uma transição, né, para a continuidade da vida, para a vida do espírito, etc. E isso tudo parece que distanciou a morte, essa perspectiva, né, me parece que ela distanciou um pouco essa reflexão da morte da nossa condição de seres humanos. E sentimos falta de alguém que morreu, que sentimos saudades, que algumas pessoas que sentem tristeza, tá? Enfim, esse conjunto de sentimentos, tá? O próprio luto. Tá? Então, a ideia de humanização é pensar na morte como algo essencialmente humanizado. A morte precisa ser humanizada, você precisa respeitar a dor do outro. Foi mais ou menos nesse sentido.
né? Porque ela precisa ser naturalizada no sentido de que a morte, e aí talvez seja para o grande público que a gente está falando essa expressão, usando essa palavra, naturalizar, nos parece que para nós espíritas ela já é mais natural, né? No sentido de experiência, né? Nós falamos da morte, né? Nós falamos mais, discutimos mais o tema da morte, é algo mais frequente nas nossas palestras, nos nossos estudos. Então, me parece que a filosofia espírita, sim, ela naturalizou a morte como um processo inexorável da vida, mas muitas vezes a gente naturaliza a morte, mas desumaniza ela, tá? E esse desumanizar é colocar a morte num patamar assim de que eu não devo sofrer porque eu sou espírita, eu não devo vivenciar o luto, não devo ficar triste, não é? Por quê? Porque eu sou espírita e eu deveria o quê? Crer, ter uma, nem vou usar o termo crença, mas a convicção na imortalidade da alma. E essa convicção na imortalidade me tornaria um sujeito, um super-homem, né? Um sujeito que está acima dos sentimentos, que está acima da dor, da saudade, quer dizer. E então é nesse sentido que a gente procurou resgatar a morte, né? Essa reflexão sobre a morte, no sentido de humanizá-la, colocar no patamar sim, do sofrimento, do luto, da tristeza e, ao mesmo tempo, naturalizar, puxando um pouco essa reflexão aí, talvez para um público maior, no sentido de entender que a morte ela é uma das perspectivas, né, que o ser humano precisa perceber, encarar como natural, porque, na verdade, assim, o ser humano é o único ser, né, o único ser da criação que nós conhecemos, pelo menos, que sabe que vai morrer, né? Os animais morrem, as plantas morrem, mas o ser humano tem consciência da sua morte. Quer dizer, nós todos sabemos que nós vamos morrer. Então, o grande problema da morte não é a morte em si, mas é a gente poder ter a consciência de que nós vamos morrer, né? Então, de certa forma, isso nos mexe muito, né? Mexe com questões, com construções emocionais, com apegos, com visões que a gente construiu, com valores que a gente construiu, com relacionamentos que a gente construiu. E a gente tenta isso em termos até culturais, né? Históricos. Existe um historiador que trabalhou muito essa temática da morte ao longo da história no Ocidente, ele se deteve no Ocidente, mostrando, desde o período da Antiguidade, mas se detendo mais no período medieval, na Idade Média Ocidental, as formas, né, como o ser humano se relacionou ao longo do tempo com a morte, com essa ideia de finitude biológica. Esse historiador, o Philippe Arrier, que é um historiador francês, ele escreveu História da Morte no Ocidente, O Homem Diante da Morte, em 2 volumes, um texto clássico, né? Exatamente para mostrar isso. Inclusive, o Philippe Arrier ele aborda o espiritismo no livro O Homem Diante da Morte, uma série diria, de equívocos, né? De entendimento, de fato, do que Kardec propôs. Ele não era, obviamente, o objetivo dele entrar aí mais a fundo, mas ele se refere ao espiritismo também. Então, o que aconteceu, né? Ao longo do tempo, nós interditamos a morte. A gente construiu cada vez mais uma sociedade, principalmente a partir do século
XIX, é uma sociedade onde as pessoas escondem a morte, e principalmente escondem a morte nos hospitais, porque antes disso as pessoas não morriam em hospitais, as pessoas morriam em casa, né? E o grande temor da morte, principalmente na mentalidade europeia, no período aí do século XIII, século XII, XIII, XIV, é o medo da morte súbita. Porque, como era uma mentalidade muito religiosa, a ideia de que a morte súbita impediria o sujeito, né, de se confessar, né, para um sacerdote e, portanto, ter os seus erros, né, perdoados. Então, a morte súbita não permitiria isso. Então, são essas formas, né, que o ser humano vai construindo e vai, por vezes, vai se afastando dessa ideia de naturalização da morte, construindo representações, né, sejam elas religiosas ou sejam elas ideológicas, filosóficas até, né, para afastar a morte da nossa realidade. Poderíamos dizer, então, não é, Gerry, que naturalizar a morte é assumi-la como uma condição natural humana, compreendendo melhor a sua função dentro de uma visão espírita na nossa jornada existencial infinita, não é? De uma forma racional, libertando essa compreensão de qualquer tipo de preconceito, seja religioso, enfim, de qualquer espécie. Porque ao fazermos isso, humanizamos a morte, porque permitimos senti-la, né, vivenciá-la, experienciá-la, né, antecipadamente na perda dos nossos queridos, né, tornando isso também próximo de nós, numa compreensão do que isso significa. Inclusive trazendo para a vida do dia a dia, né, o sentido de humanizá-la, né, numa experiência de vida rica de sentido, amoroso, solidário com as pessoas e conosco mesmos, né, vivendo intensamente cada momento. A compreensão da morte nos permite isso, viver intensamente o momento presente, dar-lhe significado, dar-lhe sentido. E quanto mais compreendemos e naturalizamos a morte, mais damos valor ao presente e a todas as nossas experiências humanas, né? Então, seria basicamente isso, sorvendo o dia a dia, o significado do dia a dia e do que ele representa para o espírita nessa jornada infinita. Poderíamos resumir assim, não é? Perfeito. E já encaminhando à terceira, eu te perguntaria, no teu livro, tu trazes argumentos da doutrina espírita para que a gente naturalize a morte. Poderias falar sobre pelo menos um ou dois, ou os principais argumentos que a teoria espírita nos dá para naturalizar a morte? Eu diria que o primeiro deles é nos colocar a evidência clara, né, de que nós, através do processo evolutivo, nós vivenciamos muitas mortes, né? Então, quer dizer, a morte, do ponto de vista biológico, é algo que é indiscutível, né? Todos nós, biologicamente, morreremos. O Espiritismo, ele tem como um princípio fundamental que é aquele... toda a doutrina espírita, né, ela se constitui, ela se constrói, ela nasce a partir da ideia da imortalidade da alma. Exatamente a partir da questão das experimentações de Kardec,
né, que ele vai chegar à conclusão de que os mortos não estão mortos, né? Quer dizer, o que morreu foi aquela dimensão material do indivíduo, tá? O seu corpo físico. Mas o ser profundo, o ser, na verdade, que é aquilo que Kardec chamou de espírito, né? Que é o depositário da consciência, da racionalidade, da lucidez, dos sentimentos, das emoções, que tem a sua historicidade, que tem as suas vivências, as suas virtudes, os seus vícios, enfim. Esse é o ser que continua vivendo, né? Transitando por outras experiências no processo dialético de aprendizagem. Quer dizer, então, dentro dessa questão, o Espiritismo vai trazendo, vai agregando elementos, mas ele vai trazendo, né, um debate sobre a questão da morte, que é justamente o espaço para se falar sobre morte, né, que normalmente é um espaço que não se tem. Né? Aonde que se fala sobre morte? Aonde se discute sobre morte? Aonde que se naturaliza a morte? No geral, ou nós temos um campo dos profissionais de saúde mental, que tratam também dessas temáticas, né? Mas que é muito restrito a algumas pessoas que os buscam. Né? Um grande público, no geral, não tem muito acesso a essa questão. Então, o Espiritismo ele traz essa dinâmica, né, de filosófica, né, mas é uma filosofia, segundo Augusto Araújo, que tem um precedente epistemológico, né? Ou seja, uma filosofia que se estrutura a partir de uma investigação científica. Não é uma filosofia meramente no sentido de uma conjectura intelectual, mera e simplesmente. Né? Da filosofia espírita, que vai refletir sobre a questão da morte, ela parte de um experimento, que é aquele experimento que Kardec foi desenvolvendo, né, desde do estudo das mesas girantes, enfim, passando depois para os médiuns, né, e chegando à conclusão de que essas inteligências que viveram na Terra, que morreram, né, fisicamente, essas inteligências continuam vivas, continuam fazendo suas experiências e em algum momento, em alguma circunstância, dentro de alguns fatores, elas podem se comunicar conosco, né, e evidenciar a sua personalidade, a sua singularidade, a sua identidade própria. Né? Então, eu diria que esses argumentos, né, que agregam uma reflexão sobre a nossa natureza mais íntima, são importantes porque eles ampliam uma visão que normalmente se construiu de uma forma dicotômica, ou o ser humano, que vem lá dos gregos antigos, né? Desde dos atomistas gregos, que se constrói a ideia de que o ser humano é constituído de átomos, de partículas, de matéria, e que, portanto, a própria inteligência, as emoções, enfim, aquilo que o ser, né, se expressa, também faz parte dessa realidade material, e que, portanto, uma vez morto, essa realidade se desagrega e termina caindo no nada. Né? Então, terminou a matéria, terminou o indivíduo. Se desagregou a matéria, terminou a consciência. O que, obviamente, não aceitava o idealismo grego. Tá? O idealismo grego é a corrente que vai se sobrepor ao atomismo grego. Essas duas correntes nós vamos ter depois o atomismo gerando o materialismo e o idealismo gerando o espiritualismo. O espiritismo ele segue numa linha, né, do idealismo grego, portanto uma filosofia espiritualista, que abre reflexões muito oportunas, né, para a gente discutir a morte,
não apenas a morte no sentido da desencarnação, e eu acho que aí talvez é algo que a gente possa expandir, né, dentro dessa nossa reflexão, seja no livro ou a partir daí, que é da gente perceber a morte não apenas no sentido de que a morte é a continuidade da vida. Tá? O sujeito vai continuar, o espírito que somos, né, continua a sua trajetória evolutiva por múltiplas experiências existenciais, sejam essas existências no mundo dos espíritos ou sejam essas existências no mundo, nos mundos biológicos. Tá? Mas é a gente perceber que a morte ela rompe também, pelo menos temporariamente, né? E esse temporário pode ser muitos anos, ela rompe com aquela convivência, aquela presença. Essa morte ela gera uma ausência de uma presença que fazia parte do nosso cotidiano. E isso tudo gera em nós emoções, sentimentos, ainda mais quando as pessoas dizem assim: olha, a tua mãe, o teu filho morreu. Eu tenho uma convicção que a maior dor que a gente possa vivenciar na Terra é a morte de um filho, para nós que somos pais. Acredito que nenhuma dor seja maior que essa. Então, você dizer para uma pessoa, né, com respostas simplistas, na boa intenção, vejam bem, na boa intenção, de tentar consolar as pessoas, de tentar consolar uma mãe, consolar um pai que está vivenciando aquela dor incomensurável, né, da morte de um filho ou de uma outra pessoa. Você dizer para a pessoa: Deus o levou, Deus o levou, Deus quis, Deus. Você coloca Deus no meio da história e a partir daí a tendência da pessoa, de muitas pessoas, pelo menos eu já vi isso, é ficar com raiva de Deus. Porque Deus tirou dela o que ela tinha talvez de mais precioso dentro daquela experiência. Então você pega e dá uma resposta, né? Uma resposta às vezes rápida, na tentativa de querer consolar, de querer amenizar aquele sofrimento, e isso termina gerando um efeito contrário. Né? Então, assim, o Espiritismo ele tem uma estrutura teórica, ele tem uma reflexão, mas eu diria que a gente tem que cuidar muito com a literatura espírita. Tá? Eu diria que a gente já tem que cuidar muito com a literatura espírita. Eu já peguei livros escritos, inclusive, por uma médica espírita, na época, muito famosa, já desencarnada, que o livro era algo eu li, assim, eu acho que uns 3 capítulos e não aguentei mais. Porque era um verdadeiro palco dos horrores. Né? O conteúdo apresentado com base numa literatura mediúnica, supostamente mediúnica, embora bem reconhecida, não é? Com critério de autoridade, mas que está longe, muito longe, daquilo que Kardec colocou, por exemplo, das reflexões que Kardec fez e dos depoimentos que ele obteve e que ele colocou lá no Céu e Inferno. Então, eu diria que o Espiritismo tem muito a contribuir, né? Mas a gente tem que cuidar como a gente aborda essas temáticas para também não ter o efeito contrário. Além
além dessas ideias, e tu já ressaltaste, né? Mas, para mim, ressalta a contribuição espírita, que na nossa condição natural somos chamados à continuidade da vida, né? Essa é uma ideia cerne do espiritismo, né? E no próprio livro tu usas a imagem que o Herculano Pires trata da questão da morte biológica. Ele diz que ela é uma estação de baldeação, né, para um outro estado de vida, no qual nós seguiremos íntegros, com a nossa individualidade preservada, com a nossa consciência e sem perder nada daquilo que conquistamos. Me parece que essas ideias do Espiritismo complementam tudo que tu disseste e reforçam, né, essa ideia maravilhosa que a doutrina espírita nos traz. No teu livro, Gerry, tu abordas 2 tipos de morte: a morte concreta e a morte simbólica. Tu poderias traçar um pequeno paralelo entre as visões do Espiritismo e de determinadas teologias e filosofias e o pensamento dogmático científico sobre elas? Sobre esses 2 tipos de morte, a concreta e a simbólica? Olha, o Espiritismo, ele, dentro da sua estrutura teórica, ele não tratou da morte simbólica. O foco maior de Kardec foi discutir a continuidade da vida, e essa era a grande contribuição que ele estava trazendo naquele momento, né? Discutir a continuidade da vida, a imortalidade da alma, o pós-morte, enfim, como é que se dá, né? O que esse ser que morre fisicamente, que tipo de vivência, de espaço ele vai habitar a partir daí. Então, a questão das mortes simbólicas não está diretamente tocada pelo Espiritismo. É uma contribuição num diálogo que a gente estabelece com a psicologia. Tá? Ou seja, nós vivenciamos muitas mortes dentro da nossa existência. E aí, talvez seja interessante para a gente poder entender também a nossa dinâmica de relação e de sentimentos e emoções. Porque, por exemplo, assim, o que seria uma morte simbólica? É tudo aquilo que gera uma ruptura dentro daquilo que a gente chama do nosso mundo presumido. Né? Ou seja, o que é o nosso mundo presumido? É a forma como a gente vai construindo o nosso cotidiano, né, da nossa vida, os valores que vão caracterizando esse cotidiano, a forma, né, a sequência das experiências que a gente vai tendo, aquilo que a gente acredita, tudo isso faz parte do nosso mundo presumido. Você, por exemplo, num relacionamento conjugal, faz parte do mundo presumido uma convivência e a ideia de que aquela convivência ela vai perdurar. Tá? Talvez essa seja uma concepção de uma geração, talvez em outra geração, talvez para frente, mude. Mas até aqui é isso que é o presumível. Tá? Que aquela relação que começa, ela vai perdurar. Quando aquela relação ela se rompe, tá? Ou seja, há uma separação conjugal que não é consensual, um dos cônjuges rompeu, tá? O outro se sente traído ou se sente abandonado, a frustração, há um sentimento de perda e há um sentimento de luto. Porque o luto são todas as rupturas que nós vamos tendo, né? São todas aquelas perdas significativas que vão desencadear um conjunto de reações emocionais, psicológicas, no nosso mundo íntimo.
nosso mundo interno. Então, por exemplo, a separação conjugal, ela pode ser considerada uma morte simbólica, né? Porque foi a morte de uma relação que acabou e ela teve um impacto emocional, né? Um conjunto de reações emocionais, sobretudo para aquela pessoa que se sentiu, né, abandonada. Uma outra questão, né? A criança que deixa de ser criança passa a ser um adolescente que perdeu a sua infância, né? Ele não tem mais, ele não é mais tratado daquele jeito como ele era antes, quando ele era criança. Ele agora ele tem outras responsabilidades, ele tem que começar a dominar outros códigos que antes, quando ele era criança, não precisava. Então, isso tudo pode representar também uma perda significativa, tá? Que alguns vão ter isso de uma forma mais intensa, outros não, tá? Então, a morte de eu trato, inclusive, no livro, o caso que eu acho muito interessante, que é a morte de um filho idealizado, tá? Então, assim, por exemplo, né, os pais, quando vão ter um filho, né, estão esperando um filho, eles idealizam aquele filho. A primeira idealização que nós temos é o filho é algo natural, o filho vai nascer perfeito, fisicamente perfeito, tá? Nenhum pai, nenhuma mãe dificilmente vai imaginar, não, meu filho vai nascer com problema. Não, meu filho vai nascer perfeito, vai ser uma criança maravilhosa, o papai, etc. E muitas vezes nasce com um problema, com um limite, com uma doença física, rompe com aquele mundo idealizado pelos pais, tá? Às vezes a opção sexual do filho lá na frente, da filha lá na frente, rompe com aquela ideia do filho idealizado dos pais. Aquela opção pela profissão, que não é a profissão do pai. Então, aquele filho, aquela filha que optou por não seguir a profissão do pai ou da mãe, e que os pais queriam que os filhos seguissem aquela profissão, e os filhos terminam fazendo outras opções. Ele rompe com aquele mundo idealizado pelos pais. Quer dizer, tudo isso faz parte das mortes simbólicas, tá? E essas nós temos, então, várias. Passamos por várias ao longo da nossa vida. Não nos preparamos para elas, tá? Porque ninguém, na verdade, nos prepara para a morte. Desde o momento que nós nascemos, toda a educação que nós recebemos, seja a educação formal, familiar, na escola, é nos preparar para a vida de física, para o trabalho, para a família, mas ninguém nos prepara, até porque não há uma preparação no sentido mais profundo, mas isso não é desenvolvido, não é trabalhado, não há uma preocupação maior de se discutir a questão das perdas, de como enfrentar as perdas, né? Às vezes, alguns espíritas dizem assim, mas a gente não perde uma pessoa que morreu, por exemplo, né? Que seria a morte concreta. A pessoa morreu, né? A morte biológica. Então, mas nós não perdemos, porque a pessoa continua. Eu discordo, em parte, desta afirmação, porque do ponto de vista da existência que nós estamos, sim, nós perdemos. Aquela pessoa nunca mais vai estar conosco, fisicamente nunca mais vai estar, tá? Ela viveu aquele período, se ela morreu, se ela desencarnou, ela não estará mais fisicamente conosco. Então, vai ser uma ausência, tá? Que nós vamos sentir tanto maior quanto mais intensa for as relações de sentimento, de afeto, de amor, de carinho que nós construímos com essa pessoa. Então, a ausência dessa pessoa vai ser mais sentida quanto mais nós construímos essas relações. Quando diz assim, o seu fulano de tal morreu, para mim não diz nada, porque eu não conhecia o seu fulano de tal, eu não tinha relação
de amizade, de afeto, de nada. Então, a morte do fulano de tal, para mim, não impactou em nada. Mas a morte de um amigo, a morte de um familiar, a morte de uma pessoa com quem nós estabelecemos relações, sim, isso impacta. Então, nós perdemos, do ponto de vista da existência, sim, perdemos. Tá? Não há nenhum mal, nenhum problema em a gente reconhecer isso. Tá? Embora aquela pessoa continue, do ponto de vista espiritual, e que nós temos convicção, né? Não crença, mas uma convicção construída com base na reflexão, com base na experiência, na experimentação e na reflexão filosófica, de que essa pessoa, de fato, continua, né, a sua vivência e que nós nos encontraremos, sem sombra de dúvidas, em algum momento, né, a posteriori à nossa existência corporal. Então, essa é a morte concreta. E o que acontece? Hoje a gente agregaria, os terapeutas têm agregado a morte dos pets também, né? Que é a morte dos animais de estimação, porque cada vez mais os animais de estimação, eles estão, entre aspas, né, fazendo parte das famílias. Então, claro, não vou exagerar nessa afirmação, né? Mas, assim, sim, os animais, né, domésticos fazem parte, se sente a falta daquele animal, né, quando ele morre. Então, essa é a morte concreta também. Então, nós estamos vivenciando inúmeras mortes. E o Espiritismo nos dá um leque de possibilidades de reflexão para a gente poder administrar isso relativamente com equilíbrio, né? O que é muito importante. Outra pergunta. Muitas pessoas, mesmo espíritas, expressam ainda, apesar deste conhecimento, grande temor da morte. Por que ocorre isso com tanta frequência? O que a filosofia espírita nos fala sobre isso? O temor da morte. Olha, Kardec abordou esse tema, né, em vários de seus textos. Ele considerou que o temor da morte faz parte do instinto de conservação. Então, quer dizer, é um dispositivo natural que o ser humano tem, tá? Que o ser humano traz, de autopreservação. Porque, veja, mesmo nós tendo isto, né, os próprios animais também têm, né, mesmo nós tendo, o animal tem isso mais instintivo, nós temos também com o contributo da razão, da racionalidade. Por isso que a gente cria leis, por isso que a gente olha para a rua quando a gente vai atravessar e olha, né, para a rua antes de atravessar, né? Eu me recordo, e talvez vocês também venham se recordar, de uma afirmação que a gente ouviu aí oportunamente, né, nesse período da pandemia, que as pessoas estão morrendo, mas todo mundo morre, né? Quer dizer, então não faz muita diferença, as pessoas morrem porque elas não usam máscaras e se infectam, ou porque não querem tomar vacina e se infectam também, né? E morrem, né? Muitas. Isso é um argumento profundamente irracional, porque, na verdade, se nós formos partir desse princípio, nós vamos então entender que nós vamos atravessar a rua e não preciso mais olhar para o lado. Por quê? Porque eu vou morrer mesmo. Então, se um carro me pegar ou uma doença, vai ser morte, mas a lógica não é essa. A lógica é uma outra. Tá? A lógica a lei. Quando Kardec estuda isso na terceira parte do Livro dos Espíritos, né,
existem duas leis que aparentemente são leis contraditórias, né? Que é a lei de conservação e a lei de destruição. Aparentemente, uma anularia a outra, né? Na verdade, a gente pode partir de uma reflexão de que nós estamos dentro de uma experiência corporal, existencial, que ela tem um tempo, né? Mas que nós precisamos, né, vivenciar esse tempo que a existência nos proporciona, buscando a nossa autopreservação, né? Porque justamente nós estamos num processo de aprendizagem, né? E a existência corporal é isso, é para a gente poder aprender determinadas lições, né, vivências, e para isso a gente tem esse mecanismo, né, essa disposição. Inclusive, eu citei aí no texto, né, um psicanalista chamado Gregory Zilbor. Ele é citado num livro clássico, que é esse livro aqui do Ernest Becker, que é um livro chamado A Negação da Morte, né? Não sei se estão vendo aí. Esse livro aqui é um livro clássico na área da psicanálise, né? Que ele vai discutir, inclusive, essa questão que você está colocando, né? E ele cita aqui, o Ernest Becker cita um outro psicanalista, que é o Gregory Zilbor, em que ele diz que existe um mecanismo universal presente no ser humano, né, que é uma espécie de dispositivo colocado pela própria natureza, segundo ele, para nos gerar preservação, para nos permitir a preservação, né? Então, nós criamos leis, nós nos cuidamos, nós tomamos remédio, nós vamos ao médico, nós cuidamos quando dirigimos o automóvel, nós cuidamos, temos às vezes um certo receio quando vamos viajar de avião. Por quê? Porque esses mecanismos, eles fazem parte, né? O temor da morte faz parte. Então, é algo que, mesmo com o temor da morte, mesmo com esse mecanismo, que veja bem, mesmo com o conhecimento espírita, não é que a gente vá temer. Alguns poderão continuar temendo, também não há problema nisso, tá? A gente vai entender a morte, vai compreender a continuidade da morte. Às vezes você não vai temer a morte em si, mas vai temer como que vai se dar isso, tá? Afinal de contas, como será que eu vou morrer, né? Será que vai ser enfim, né, uma doença, um acidente, enfim, como será que vai se dar isso, etc. E esse psicanalista ele diz, olha, esse mecanismo de autopreservação, e isso fecha muito com o que Kardec coloca, né? Kardec antecede esse psicanalista, né? Essa abordagem ela é publicada aí nos anos 60, 70, do século XX, e Kardec vai escrever, como nós sabemos, no século XIX. Então, a reflexão que Kardec faz e que os espíritos interlocutores apresentam sobre essa questão específica, ela antecede muito essa reflexão da psicanálise nesse texto. Então, ele diz, olha, na verdade, assim, nós temos esse mecanismo de autopreservação, porque senão qualquer problema a gente se suicidaria. Então, assim, qualquer coisa, tu não tem obstáculo aí. E mesmo assim, ainda há pessoas que terminam enveredando, pelo caminho, eu diria, sempre doloroso do suicídio. Mesmo aí, é preciso que a gente tenha o cuidado para entender que em muitos casos, quando as pessoas se suicidam, e esse é um capítulo também que eu discuti lá no livro,
trazendo um outro olhar também, um pouco diferente daquilo que é comum a gente ver aí na literatura espírita sobre essa temática do suicídio. Vejam, ninguém aqui está dizendo que o suicídio é algo que seja uma solução. Não é a solução. Tá? Por quê? Porque, na verdade, quando muitas pessoas que estão passando por um tormento, por uma crise, por um problema muito forte na sua existência, pelas suas dores emocionais, seu sofrimento emocional muito grande, e ela termina cometendo suicídio, na verdade, ela não quer acabar com a sua vida, ela quer acabar com o seu sofrimento. Tá? A grande questão do suicida não é acabar com a vida, é acabar com o sofrimento. E imagina que acabando com a vida vai acabar com o sofrimento. Tá? Então, essa é uma questão. A outra questão que eu acho que é importante a gente pensar é que se a gente vivesse a nossa existência toda preocupada com a morte, a gente não conseguiria viver. Porque nós transformaríamos isso numa síndrome do pânico. Tá? Porque aí eu não vou sair porque eu tenho medo de levar um tiro. Eu não vou sair porque alguém vai me assaltar e vai me matar. Eu não vou sair, não vou pegar o carro porque eu vou sofrer um acidente. Eu não vou andar de avião porque o avião vai cair. Eu vou morrer. Então, quer dizer, isso seria impossível. A vida seria impossível. Tá? Então, ele diz que além desse temor da morte, ele é reprimido naturalmente. E ele é reprimido de forma saudável, em grande parte, tá? Para que a gente possa ter uma vida normal, uma vida saudável. Tá? Porque se eu não reprimir saudavelmente esse temor da morte, eu vou viver fixamente com essa preocupação e eu não vou viver. Eu vou viver sem viver. Tá? Ou seja, vou viver uma vida, mas eu não vou viver essa vida em função das minhas preocupações. Eu vou estar fixado, tá? numa ideia que não vai me afastar da existência. Então são essas questões que a gente trouxe lá, né? Mas mesmo com essa ideia de reprimir o medo da morte, a gente não relaxa da vigilância, né? Que a gente tem que ter. É aquilo que a gente falou. É natural a gente se cuidar, né? Você vai tomar um banho de mar, você tem que, olha, ali não dá, ou ali não tem salva-vidas, você tem que cuidar, porque você tem um compromisso com a sua preservação. Tá? E não só com a sua preservação, mas com o entorno do qual você também faz parte, né? Com a sua família, com as pessoas que estão envolvidas na sua existência. Em relação a esse tema do temor e, de resto, de todas as angústias existenciais, não é, Gerry? A gente sabe que o Espiritismo não tem a pretensão de aniquilar todas as angústias humanas e de dar todas as respostas que a gente gostaria de obter. Mas o Espiritismo nos oferece uma escola de pensamento que, se bem compreendida, pode contribuir com elementos, não é, úteis para nos relacionarmos melhor com a morte e com o ato de morrer, e para lidarmos de uma maneira mais lúcida, mais saudável, mais serena com os nossos medos e inseguranças diante da morte, que até certo ponto são saudáveis, porque nos preservam. Não é, Gerry? Sem dúvida. Muito bem. Há uma frase no teu livro que chamou muito a minha atenção. Abrindo aspas. O maior medo do homem não deveria ser o de sua morte, mas o de viver uma vida sem sentido humanizado. Fechar aspas. A propósito dessa ideia, tu falas, Gerry, no teu livro, nos dois tempos, no Cronos,
que é o tempo finito da existência terrena, e no tempo cairótico, que é e as suas relações desse tempo cairótico com a morte. Poderias nos brindar com uma breve palavrinha sobre isso? Em relação à morte? Sim. Bom, esses dois tempos, né, eles são palavras de origem grega, né, Cronos e Kairos. Cronos seria mais o tempo no sentido cronológico, né? Aí vem essas palavras, né? Cronologia, né? Cronômetro, enfim, derivam desse termo da mitologia grega, Cronos, né? Que era o deus que devorava seus filhos. Tá? Quer dizer, o tempo devorava os indivíduos. Tá? Então, nós vivemos uma vida, muitas vezes, uma existência, né? Muitas vezes voltada para Cronos, que é aquela coisa, bom, eu vou estudar, eu vou ter que me formar, eu vou ter que arrumar um emprego, eu vou ter que segunda-feira começa tudo de novo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que anotar na agenda o que eu tenho que fazer, quer dizer, isso tudo é Cronos. Tá? E, às vezes, o kairótico, que é aquele tempo do momento, do instante, da oportunidade, esse a gente não vive. Né? E eu trouxe essa reflexão a partir de um livro que me fascinou bastante, no bom sentido, da literatura, que é o livro do Leon Tolstói, que é A Morte de Ivan Ilitch. E essa história ela é fascinante, né? Porque ela demarca muito bem o sujeito que passa pela vida sem viver. Tá? E esse sem viver é um sem viver humanizado. É um sujeito frio, que faz o seu trabalho muito pragmático, mas que essa vida, essa existência não tem brilho, não tem afeto. Né? Então, no romance, na novela do Tolstói, o Ivan Ilitch ele é um funcionário da alta hierarquia, né, do judiciário dos czares, né, russo, né, do Estado russo. E ele leva a sua vida toda, né, como um bom profissional, ele vira juiz, ele tem a sua bela casa, né, vive em São Petersburgo, tem a sua mansão, mas o seu relacionamento ele casa, né, casa com uma mulher que era de uma família também abastada, para harmonizar as relações sociais, né, de família, a questão da classe social, né, as representações sociais aí estão muito presentes, mas o casamento também é um casamento amorfo, é um casamento que não tem brilho, é um casamento que talvez nem amor não tenha. Né? Ele tem filhos, mas também não tem um relacionamento com a filha, não há um cuidado no sentido afetivo, não há, o diálogo é muito pouco. Né? Então, assim, ele cumpre com as suas tarefas de marido, de pai, de juiz. Ele cumpre. Muito bem. Mas a vida é isso. A vida é esse cronograma. Tá? Ele não aproveita o resto. Até o dia que ele está arrumando lá, obviamente não vou contar a história do livro, mas assim, só para a gente ter essa noção, um dia ele está na sua mansão, lá na sua boa, bela casa, arrumando a cortina da sua sala. Né? E aí ele cai. Ele estava, enfim, ele estava subindo uma escada, enfim, e ele cai.
ele sofre um acidente. Tá? E a partir daí ele começa a sentir uma dor na sua lateral, enfim. E essa dor começa a aumentar e isso começa a incomodar. E ele vai no médico, a esposa o leva ao médico, mas ele também não aceitava muito. E aí eles vão no melhor médico, né, que o recurso financeiro podia pagar na época, mas a medicina também não tinha exames mais sofisticados, enfim, o médico também não sabia o que tinha, o que está acontecendo, e esse quadro ele tende a se agravar cada vez mais. Tá? Quer dizer, ele se defronta com a sua morte, com a ideia da sua morte, tá? Com a sua doença, que vai se agravando, tá? Com o relacionamento conjugal que cada vez mais, com a doença, se torna frio, desmotivador, tá? E a relação com os filhos também, quer dizer, nesse contínuo, né, de vivência da sua dor física, do seu problema, que inclusive o afasta da magistratura, porque ele não conseguia mais ir para o tribunal do júri, né? Tal eram as suas dores. Então ele termina se aposentando, né? E aí vem todo um conteúdo existencial a respeito de uma vida não vivida. Quando ele começa a fazer um retrospecto da sua existência, ele vai desde a infância, ele começa na sua infância e ele vem vindo. E ele começa a perceber que quanto mais adulto, quanto mais ele se aproxima da fase adulta, mais infeliz ele se torna. De tal forma que ele conclui que o único momento de felicidade que ele teve foi quando ele era criança. Depois ele não se lembra de mais nenhum momento de felicidade. Ele viveu uma vida sem viver, né? A dimensão dos códigos da vida adulta o levou a viver uma vida muito matemática, muito programática, muito cronológica, e aquele brilho do momento, do afeto, isso ele não viveu. Ele vai se dar, por conta dessa questão, só no final da sua existência, quando ele começa a conversar com um empregado que ele não se aproximava muito, né, mas que era um empregado doméstico, e é esse empregado que vai ajudá-lo na sua mobilidade, na sua higiene, etc., que nem isso ele não conseguia mais fazer. É a partir daí que ele vai perceber que aqueles momentos da sua vida ele não viveu. Tá? Então, por isso que eu me referi, eu usei essa narrativa, né, do romance aí da morte do Ivan Illich, né, dessa novela, na verdade, para poder trazer uma reflexão, não uma reflexão moralista, mas uma reflexão existencial, a respeito de como nós nos relacionamos com o tempo e como nós deixamos de viver, às vezes, né, uma vida com sentido humanizado, né, que é a vida de viver humanamente, afetivamente, as relações familiares, as relações sociais, as relações profissionais, com brilho, com afeto, com humanização, né? E isso tudo muitas vezes vai se perdendo. Sobre essa ideia do tempo cairótico, eu fiquei muito tocada por uma linda prosa poética que tu fazes no teu livro, quando tu falas no tempo cairótico. Entre aspas, o tempo cairótico é o tempo do momento. Nele podemos saborear os momentos como fiapos de felicidade, com os quais podemos tramar a tessitura da existência
compondo tecidos que nos agasalharão nos períodos de sofrimento. É o tempo dos afetos, dos olhares, dos abraços, da intuição, dos silêncios, nos quais poderemos redescobrir as grandes pequenas riquezas da vida e do cotidiano. É o tempo em que o humano se humaniza. É a vivência desse tempo no espaço interior de nós mesmos, onde existe a possibilidade de, nesse espaço, transgredirmos tudo aquilo que é efêmero, que é passageiro. Né? Eu achei, fechar aspas, eu achei uma prosa poética belíssima para chamar o leitor para a importância desse momento de vida humanizada, que é impossível dissociar da ideia de morte, né? De pensar o que eu fiz com a minha vida, ou o que eu estou fazendo com a minha vida quando eu penso na minha morte, né? Então, eu concluí assim, GR, que o nosso aqui agora, nós temos que estar presentes nele, plenos, inteiros, na experiência da vida, tendo consciência do que esses momentos representam, como oportunidades de utilidade ao mundo, ao outro, de crescimento pessoal, de felicidade pessoal, né? E do nosso entorno também, de possibilidades de amar, sobretudo. Sem dúvida, isso é atribuir significado à vida e humanizá-la. Então, eu bebi muito desse trecho do teu livro, achei assim muito, muito especial. Eu estou aqui selecionando, Gerry, o que eu vou te perguntar, porque nós temos pouco tempo. Então, selecionei esta aqui. No teu livro, tu propões a necessidade de uma preparação para a morte. Em que basicamente se constituiria essa preparação e por que ela é necessária? Olha, essa temática da educação da morte, na verdade, não é uma proposição minha, né? Não é nada original. Na verdade, ela foi proposta no meio espírita por Herculano Pires. O Herculano escreveu um livro magnífico chamado Educação para a Morte, aí nos anos 70, aonde ele traz algumas ilações, de fato, muito significativas, muito importantes para a nossa reflexão. E eu procurei aí, nesse capítulo, que é o último capítulo, eu procurei fazer uma análise, né, comparativa entre dois livros, que é o livro do Herculano, Educação para a Morte, e o livro da professora Maria Júlia Kovacs, da Universidade de São Paulo, que é uma das grandes especialistas, né, nessa temática da educação para a morte, da tanatologia, que inclusive foi ela uma das fundadoras do Laboratório de Estudos sobre a Morte da USP. E a Maria Júlia Kovacs, ela escreveu um livro chamado Educação para a Morte, também, mesmo título. Tá? Então, eu procurei comparar, fazer um diálogo aqui, né, entre o texto do Herculano, ao qual eu dediquei um capítulo, e o texto da Maria Júlia Kovacs, o qual também dediquei uma parte desse capítulo. Tá? É um capítulo dedicado em duas partes aí. Uma parte para cada livro, nessa relação de diálogo. Então, o que eles propõem? Né? Claro, eles propõem ideias diferentes, porque, obviamente, Herculano está trabalhando uma perspectiva espírita, né, fundamentada na filosofia espírita, e a Maria Júlia Kovacs não é espírita, ela é uma estudiosa, uma psiquiatra, né? Mas ela também traz algumas contribuições, alguns questionamentos interessantes. De uma forma geral, o Herculano diz o seguinte, que a educação para a morte não é, de forma alguma, uma preparação para a conquista do céu.
Esse é um dos pontos fundamentais que o Herculano deixa bem claro no livro dele, né? Inclusive, literalmente, ele fala isso. Né? Bom, então vamos retirar da perspectiva de uma educação para a morte essa ideia religiosa, né? De que o indivíduo tem que se preparar para a morte para ele poder conquistar o céu. Eu acrescentaria aqui que também no meio espírita, né? Porque a ideia de que o indivíduo tem que se preparar para a morte para não ir para o umbral, né? Como alguns autores colocam, então o indivíduo tem que fazer sua reforma íntima, tem que superar a sua própria humanidade, seus próprios limites humanos, né? Para poder ir para o nosso lar ou para uma colônia de felicidade, na espiritualidade, etc. Né? Eu diria, com Herculano, parafraseando Herculano, que a educação para a morte não tem nada a ver com isso. Tá? Até porque essas representações de umbral, de colônia, na literatura espírita tem muito de construção romântica, ou de teologia do medo, ou de construção romântica, né? Ou de um imaginário, né? Supostamente atribuído, né, a determinados informantes espirituais que trouxeram essas ideias, e essas ideias não passaram por nenhum método de análise, nada. Elas simplesmente foram aceitas, né, e tornadas quase como um princípio fundamental do espiritismo. Quer dizer, eu tiraria tudo isso dessa perspectiva, né? Limparia o espiritismo dessa ideia. O que a gente pode, então, entender dessa ideia de educação para a morte, né? É uma preparação para a gente poder, uma preparação total, completa, para a gente poder enfrentar a morte? Não, também não é isso. Também não é isso, né? Mas a ideia de que vai permear, né, tanto para o Herculano quanto para a Maria Júlia, a ideia de educação para a morte, é a ideia de se procurar refletir com os instrumentos teóricos, filosóficos, né, que nós temos disponíveis, religiosos, que nós temos disponíveis, né, para que a gente possa viver a vida, a existência, né, da melhor forma possível. Porque o princípio básico é esse. Se o sujeito vive uma vida humanizada, né, se a pessoa se preocupou ou se focou, né, dentro da sua dinâmica de vivências, ser um sujeito humano, né? Para alguns, talvez a gente possa usar a palavra caridoso, para outros, a gente possa usar a palavra ético, né? Honesto, amoroso, é aquele sujeito que viveu a vida, né? E aí linkando com aquela outra questão que a gente tinha colocado já, né? Viveu a vida no sentido humanizado. É aquilo que Kardec coloca, né? O sujeito que enfrentou o seu egoísmo, o seu orgulho, enfrentou isso e procurou atenuar esse egoísmo, esse orgulho, para ser um cidadão melhor possível, um bom marido, uma pessoa honesta, enfim. Tá? Então, ele se preparou para ser um sujeito humano, humanizado, né? Com bons valores, ético, né? na sua vida. E, consequentemente, a reflexão sobre a morte vai ser uma contribuição importante, mas ela vai ser um elemento coadjuvante desse processo.
porque você vai refletir sobre a morte, é importante debater sobre ela, claro, importante refletir, criar espaços sobre a morte e o morrer, sobre a morte com dignidade, né? Sobre a questão da morte do sofrimento, da morte do luto. Né? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. Nos Estados Unidos se criaram espaços neutros para isso, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, surgiu ali na década de 70, 80, por aí, os chamados cafés da morte, né? Que não eram cafés envenenados, eram cafeterias que abriram espaços com uma temática voltada à questão da morte para que o público que lá fosse tomasse um café, né? E discutisse de uma forma livre, né? As questões relativas à morte, sem que houvesse uma imposição de verdade, nesse ou naquele sentido, tá? Onde todas as ideias pudessem ser debatidas, ouvidas entre os presentes, que ali fossem. Tá? Depois se criou outras versões de fazer jantares, talvez aí não tanto apetitosos, né? Para se discutir também nesses jantares temáticas relacionadas à morte, né? E a tanatologia. Então, como espaços para isso. Então, as instituições espíritas são também esses espaços importantes, tá? Que vão, aos poucos, trazendo elementos, informações, reflexões, ideias, que vão contribuindo tanto para estimular a humanização do humano ou a espiritualização do espírito, quanto para refletir sobre a temática da morte. Eu diria refletir sobre ela, não no sentido de preparar. Eu já participei de outras lives onde a pessoa perguntou assim para mim, como é que nós vamos, o que você acha que nós devemos fazer? Vamos fazer um curso no Centro Espírita, um curso de preparação para a morte. O que você acha disso? Eu acho que isso é muito fora da realidade. Um curso de preparação para a morte. Quem teria autoridade para coordenar um curso desse? Né? Então, acho que curso não, né? Eu mesmo vou participar de alguns mini cursos sobre essa temática, no sentido de reflexão, não no sentido de apresentar verdades absolutas e dizer assim, eu vou preparar alguém para a morte. Eu pessoalmente não vejo isso, né? Por isso Herculano usou o termo educação, porque educação é um processo de aprimoramento, e a gente vai aprimorando as nossas ideias, os nossos valores, a nossa perspectiva de vida, tá? E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos num processo de educação para a morte. Então, eu penso que se daria nesse sentido, tá? Numa relação de unir, né, de aproximar uma ideia humanista, tá, de vivência humanista, com uma reflexão sobre a morte. Então, essas duas propostas, elas formariam, digamos assim, constituiriam aquilo que a gente chama de educação para a morte. Acho que essa reflexão que tu falas inspiraria-nos a viver bem e melhor, não é? Pois aprofundando o sentido da nossa existência terrena e percebendo a estreita relação dela com a continuidade da vida futura, né? Num sentido evolutivo e de felicidade. Eu acho que isso é essencial, né? Buscar esse sentido de felicidade nas experiências de humanização que nós devemos buscar.
Jerry, nós estamos nos aproximando, infelizmente, do nosso tempo, e eu pretendo fazer assim as perguntas que ficaram em aberto, eu te enviaria, tu responderias e nós colocaríamos depois no nosso portal. Pode ser assim? Pode. Aí eu te deixaria agora para as tuas considerações finais da nossa live de hoje. Fique à vontade para fazê-las, por favor. Olha, eu gostaria de agradecer, né, muito assim, a oportunidade que vocês nos dão, e principalmente a oportunidade da gente poder rever os amigos, fazer uma troca de reflexão. Penso, sem dúvida, né, que a filosofia espírita ela tem muito a nos oferecer em termos de reflexão, em termos de nos dar um suporte, né? De nos estimular um suporte emocional, né, a respeito intelectual, a respeito da vida, né? Eu gostaria de fazer uma observação que eu não fiz nas questões anteriores, mas que eu toquei lá no início, ainda sobre a questão do luto, né? Uma das perguntas que estavam aqui. Né? E a questão do luto é uma questão muito importante. Eu vejo muitas frases, inclusive que eu coloquei lá, né? Pessoas dizem assim, em relação aos espíritas, né? Mas você não é espírita, você sofre, você sente luto, né? Olha só, eu coloquei isso porque eu já ouvi isso, tá? Não é uma ficção da minha cabeça. Eu já ouvi essas frases. Então, a pessoa, morreu um parente, uma pessoa, o sujeito está sofrendo, né? Está em luto. O luto é um sofrimento. E aí vai lá no centro espírita, na sociedade, enfim, você não é espírita, né? Não sofre, o fulano continua vivo. Quer dizer, como se a ideia de que o fulano continua vivo fosse acabar com o meu sofrimento. Tá? Não acaba, ele pode atenuar, mas não acaba e não impede. Tá? Outra frase, né? Se você sofrer, irá transmitir o sofrimento ao falecido. Eu acho que essa talvez seja a frase mais errada aí. Por quê? Porque a pessoa que já está sofrendo, ela está sofrendo aquela ausência. Aí alguém vai e diz isso para ela, com boa intenção, mas vai e diz isso. A pessoa, além de sofrer o luto, ela se sente culpada, porque ela está sofrendo, esse é um sofrimento natural, tá? Que ela não pode simplesmente dizer, agora eu não sofro mais. Tá? E, ao mesmo tempo, agora, alguém diz que esse sofrimento que ela está passando, que é algo natural, vai fazer com que aquela pessoa, por quem ela sofre, vai sofrer também. Tá? E aí a pessoa se sente agora, além disso, se sente culpada, porque o seu sofrimento está fazendo o outro sofrer. Tá? Então, quer dizer, isso não é tese geral dentro do espiritismo, essa questão de que eu vou sofrer, isso é natural. Tá? Isso é natural sofrer. O meu sofrimento por alguém que desencarnou não quer dizer, tá, que isso vai fazer com que a outra pessoa sofra também. Tá? Isso não é tese geral. Tá? Nem a ideia de que o meu sofrimento vai atrair o outro. Também não é tese geral isso. A gente tem que cuidar com essa questão, tá? Para não criar mais problemas aí, certo? Então, assim, esse é um tema inconcluso, né? É um tema inconcluso, é um tema universal, é um tema que existem muitas variáveis. Obviamente, eu não pretendi, claro, colocar ponto final em nada, né? Esse tema é um tema realmente que tem início e não tem fim. E é um tema fascinante, porque ele nos toca a todos diretamente, né? Já que nenhum de nós irá conseguir, por mais que a sociedade tecnológica ela tente, né, e tentará cada vez mais
acabar com a morte. A morte, inexoravelmente, faz parte da vida. A vida faz parte da morte. Em algum momento, ela se encontra. Muito obrigado a todos. Um abraço. Obrigada, GR. De nossa parte, GR, do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, enfatizamos a nossa gratidão por teres compartilhado conosco reflexões tão essenciais à melhor compreensão do tema que abordamos essa noite. Temos muito a pensar, inclusive para reformular muitas condutas, especialmente ante do luto, como tu colocaste bem ao final. Retornar à leitura do teu livro será prazeroso e produtivo, reler o teu livro. Ele é essencial, esse livro, para uma consistente visão espírita da morte e da vida, que é, em síntese, um convite a transformações humanas, guardando nossa essência na busca da perfectibilidade e da felicidade. Vou pedir, essas transformações são vocação e destino humano, né? E estão admiravelmente simbolizadas na capa do teu livro, da arte capa do teu livro, que eu vou pedir ao Beto para colocar ali. O Salomão já está segurando também, né? É uma sugestiva arte desta nobre vocação humana, né, que as folhas das árvores simbolizam, de transformação, de mutação, de progresso e de felicidade, que o tema morte, luto e imortalidade, portanto, vida, né, contém. Então, hoje, GR, tu nos apontaste caminhos de reflexão presentes na filosofia espírita laica, humanista, livre pensadora, progressista, progressiva e embasada genuinamente em Kardec, que é a linha do CECEPA. Dentro da nossa autonomia e da nossa liberdade, desta ambivalência que tu também tocas e nos apresentas no teu livro, cabe-nos realizar transformações desejáveis, que nos equipem para melhor atribuirmos sentidos à vida e à morte, a todos os tipos de morte. Então, Gé, a noite foi realmente ótima, muito mais que boa, como eu disse no início, onde podemos sorver as tuas contribuições, as tuas falas e as ideias do teu livro. Muito obrigada, Gé. Volte sempre ao nosso convívio. Eu dou o meu boa noite a todos e a ti, Gé, e retorno a palavra ao nosso diretor de eventos culturais e intercâmbio, o Salomão Jacob Benchaia, para o encerramento desta live. Boa noite a todos. Bom, Gerry, eu só reforço o agradecimento que a Dirce já fez, a tua presença e a valiosa contribuição que tu nos trouxeste nesta noite. E reforçando também que esse livro é de muita importância para o conhecimento, para o estudo dos espíritas. O Beto colocou no chat a informação sobre a editora e onde pode ser adquirido o livro, mas caso haja qualquer dificuldade, nós também, no Centro Cultural Espírita, nos colocamos à disposição para oferecer informações e até mediar a venda, a compra desse livro, que, como eu disse no início, não está sendo muito fácil de encontrar nas livrarias do movimento espírita organizado. Eu quero também informar que o CECEPA está esperando que a pandemia se acalme um pouco mais para podermos reiniciar as nossas atividades presenciais, com estudo em grupos e
também promovendo eventos de estudo e de promoção da cultura espírita. Esperamos contar com vocês. Visitem o nosso site, o nosso portal, também está com o link informado no chat que foi colocado. Quero também dizer que vai ficar disponível esse vídeo no YouTube para posterior acesso. Eu agradeço, porque não fiz isso no início, né, especialmente aos nossos irmãos, aos nossos companheiros que estão participando online, tanto na plataforma Zoom, como também no Facebook, e aqueles que virão nos visitar, certamente, a posteriori. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Até a próxima.